Você já orou por algo durante tanto tempo que começou a se perguntar se Deus ainda estava ouvindo? Imagine viver anos em um país onde o céu nunca mais se abre, a terra está rachada, a comida escassa e a esperança quase desapareceu. Foi exatamente nessa realidade que o profeta Elias viveu. Depois de enfrentar o rei, desafiar a idolatria e ver o fogo de Deus consumir o sacrifício no Monte Carmelo, Elias sobe ao monte mais uma vez. Agora, não para confrontar, mas para esperar. Esperar pela chuva que Deus havia prometido. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 18, versículos 42 e 43. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cimo do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta 7 vezes. Primeira vez, nada. Segunda, terceira, quarta, nada. Na quinta e na sexta, ainda nada. E aí está o ponto. A maioria de nós teria desistido antes da 7ª, mas Elias persiste. Ele sabe que o silêncio não é ausência de Deus, é apenas parte do processo. Na 7ª vez, o servo retorna com um relatório quase ridículo. Há uma nuvem, mas é pequena, do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem pequena demais para mudar a história, não para Deus. Se você tem esperado por muito tempo, se a sua chuva parece distante, talvez hoje você precise aprender com Elias a reconhecer os pequenos sinais e a não subestimar o que Deus pode fazer a partir de algo que parece insignificante. E olha, se essa mensagem já começou a falar com você, curta o vídeo agora e se inscreva no canal Onde Mora a Palavra, para não perder nenhuma reflexão como esta. Fique comigo até o final, porque eu quero mostrar como a sua nuvem pequena pode ser o anúncio de uma tempestade de bênçãos. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma. Para entender a força dessa história, precisamos voltar um pouco. Israel estava vivendo um dos períodos mais sombrios de sua história. O rei Acabe governava com sua esposa Jezabel, introduzindo e promovendo o culto a Baal. A idolatria não apenas afastou o povo de Deus, mas trouxe consequências físicas e espirituais devastadoras. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. 3 anos e meio se passaram desde essa declaração. O céu fechou, a terra se tornou poeira e a fome varreu a nação. Esse cenário não era apenas uma crise climática, era um chamado ao arrependimento. No Monte Carmelo, Elias enfrenta sozinho 450 profetas de Baal. O desafio era simples: o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como verdadeiro Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículos 38 e 39, registram: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A vitória foi clara, mas ainda faltava algo, a chuva. E é aí que começa o ponto central dessa mensagem. Depois do milagre no altar, ainda havia um milagre no céu esperando para acontecer. Se você já viveu momentos em que Deus fez algo poderoso na sua vida, mas mesmo assim você ainda espera por outra resposta, já pode se identificar com Elias. E antes de continuar, deixe aqui nos comentários qual é a chuva que você está esperando para que possamos orar junto com você. Depois da vitória no Monte Carmelo, Elias não desce para celebrar ou descansar.
Ele sobe ao topo do monte e se coloca na posição de oração. A postura dele é marcante, o rosto entre os joelhos, como quem se fecha para todo o resto do mundo e se concentra totalmente em Deus. A Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 18, versículos 42 a 44. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cimo do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aperta o carro e desce para que a chuva não te detenha. Perceba, Elias ora, envia o servo e recebe como resposta: nada. Ora de novo, envia de novo: nada. 6 vezes. Não há registro de desânimo ou questionamento. Elias entende que a ausência visível de mudança não significa que Deus está inativo. Quantas vezes nós desistimos antes da hora? Talvez você esteja orando pela sua família, pela sua saúde, por um projeto e só tenha ouvido o eco do silêncio. É nesse momento que a fé se prova verdadeira. O apóstolo Tiago confirma essa perseverança em Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando com fervor, não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O segredo não estava na quantidade de vezes que Elias orou, mas na certeza de que a promessa já havia sido dada por Deus. Ele apenas perseverava até que o que era espiritual se tornasse visível. Se essa parte da história já está falando com você, compartilhe deste vídeo com alguém que precisa ser encorajado a não desistir. Pode ser exatamente a palavra que ela precisa hoje. Na 7ª vez, o servo retorna com uma frase quase tímida: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Se fosse qualquer um de nós, talvez disséssemos só isso depois de tanta oração, uma nuvem minúscula, mas Elias vê diferente. Ele não vê o tamanho da nuvem, ele vê a fidelidade de Deus em ação. A Bíblia não exagera na descrição, ela quer que você entenda que a nuvem não era impressionante aos olhos humanos. Mas para quem crê, qualquer evidência é suficiente para anunciar a vitória. Isso nos lembra de Zacarias capítulo 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. O milagre começou pequeno, mas se transformaria em algo tão grande que o próprio rei precisaria correr para não ser impedido pela chuva. O que Deus está mostrando para você hoje que parece pequeno, um sinal, uma resposta, uma mudança quase imperceptível, talvez seja apenas uma nuvem do tamanho da mão, mas se veio de Deus, é o suficiente para mudar tudo. E é por isso que eu quero te desafiar. Nos comentários, escreva qual é a sua nuvem pequena que você crê que vai se tornar chuva abundante. Vamos criar aqui uma corrente de fé e testemunho. A história de Elias no Monte Carmelo nos lembra que a fé não é apenas acreditar no que Deus pode fazer, mas persistir até ver acontecer. O milagre da chuva começou com algo tão pequeno que poderia ser ignorado, mas para quem confia, até o menor sinal é motivo para se levantar e se preparar. Talvez hoje a sua vida esteja nos 6 vezes e nada. Talvez o céu ainda pareça fechado e a terra seca. Mas se Deus prometeu, a nuvem vai aparecer. E quando ela aparecer, mesmo que pequena, já é o anúncio de que a chuva está vindo. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará.
Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, não despreze o pequeno começo. Celebre cada passo, cada sinal, cada nuvem no horizonte. Se essa palavra falou com você hoje, curta o vídeo, se inscreva no canal Onde Mora a Palavra e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Vamos juntos espalhar fé e esperança, porque a chuva de Deus ainda cai sobre aqueles que esperam nele. E nunca se esqueçam, a promessa de Deus não vence o prazo, ela se cumpre. Onde mora a palavra? Histórias sagradas que tocam a alma.